Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um vídeo. Educação e cidadania. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço a Jesus pelos exemplos e pelos ensinamentos. E agradeço muitíssimo a todos vocês que têm assistido aos vídeos, têm acompanhado no meu canal do YouTube, também no Facebook. Agradeço muito. Nós temos ouvido repetidas vezes que a educação ela é primordial para o progresso de uma sociedade. Verdade. Sem educação, um povo não evolui, não consegue acompanhar o desenvolvimento que se conquista com a educação. Nada se consegue, porém, sem planejamento e de imediato. Todas as grandes descobertas foram acompanhadas de investimento em educação e na valorização do indivíduo. Nada acontece por acaso, tudo é fruto de muito trabalho, pesquisa, esforço pessoal. Para que uma sociedade alcance uma evolução que permita à quase totalidade da sua população usufruir desses benefícios, além da educação, é necessário também exercitar um outro fator vital para o progresso, que é a cidadania. Não basta ser educado apenas. Você precisa ser ou aprender a ser um cidadão. O verdadeiro cidadão, além de ser educado, precisa também usar essa educação no sentido de respeitar as leis e os limites de cada pessoa. O melhor lugar para a constatação de como a sociedade brasileira ainda está atrasada, tanto em educação quanto em cidadania, são as ruas e as calçadas de uma cidade, qualquer cidade do país. Uma pessoa educada cuida do que lhe pertence e jamais se esquece de que, vivendo em sociedade, está cercado de pessoas e tem, portanto, um limite a ser respeitado, que é o dos demais cidadãos. Cidadania pressupõe, por exemplo, cuidar para que a sua calçada, no caso de você morar em uma rua, cuidar para que sua calçada não represente perigo para as pessoas, ou que a árvore em frente da sua casa não impeça a passagem do pedestre. Se você mora em um condomínio, existem as regras do condomínio que precisam ser respeitadas, porque você tem vizinhos de um lado, do outro e em frente, e é necessário que nós enxerguemos isso. Um povo somente cresce economicamente e uma sociedade se torna equilibrada quando as pessoas passam a cumprir rotinas elementares de educação e de cidadania. Como é possível uma pessoa, por exemplo, passar anos e anos com a sua calçada quebrada, oferecendo perigo para todo mundo, e não tomar a iniciativa de resolver o problema? Falta dinheiro? Provavelmente sim. Mas com boa vontade, esse tipo de conserto, ele pode ser feito até pelo próprio morador, se não for um conserto muito grande, se existir boa vontade também. Ocorre que muitas vezes a casa é de aluguel, e aí o inquilino não a conserta, alegando que não sou dono da casa. Nesse caso, são duas pessoas sem compromissos com a cidadania, o proprietário e o morador. E não é porque você não é o dono da casa que você não pode consertar, fazer um pequeno conserto. Será que prefere ficar morando numa casa, por exemplo, toda estragada? Você pode conversar com o dono da casa e descontar o dinheiro que você vai usar num determinado conserto do próprio aluguel. É questão de conversar. É questão de enxergarmos que você está com algo que vai lhe perturbar e vai perturbar o outro também. Quem tem, por exemplo, o hábito de caminhar em qualquer bairro de qualquer cidade já deve ter gravado na mente as calçadas quebradas, as árvores que atrapalham a sua passagem,
As árvores são maravilhosas. Precisamos ter árvores? Sim, claro. É necessário a arborização. Mas você não pode ter um canteiro na calçada ou uma árvore na calçada que atrapalhe a passagem da pessoa, do cidadão. Nós precisamos caminhar livremente pela calçada. Se a árvore cresce rapidamente, é necessário fazer a poda. Podar a árvore é dar mais saúde para a própria árvore. Mas aí, às vezes, a gente vê os galhos todos caídos. Você não consegue passar, você tem que ir pela rua. Isso é falta de cidadania. É algo lamentável mesmo. Ou então as pessoas, por exemplo, colocam lixeiras na calçada, tão grandes, próximos a uma árvore ou a um buraco, e você também não consegue passar. Aí está faltando educação e está faltando cidadania também. O lixo jogado de qualquer jeito, e a gente fica se perguntando como é que uma pessoa pode ser tão sem educação para não resolver o problema. Será que a pessoa não consegue enxergar o que está à vista de todos? Porque nós vivemos numa cidade onde existe a coleta de lixo. Então você tem, como nós fazemos muito lixo, criamos muito lixo, com o uso que nós fazemos das coisas, né? São lixos alimentares, são papéis, são plásticos. Você tem que colocá-los sempre em um saco plástico que não vai se arrebentar. E não vai colocar um exagero de coisas também para economizar esse saco de lixo. Ou seja, a gente deve viver a nossa vida pensando também que existem outras pessoas que convivem com você. Então eu tenho que viver a vida lembrando que existem outras pessoas que vivem também a vida. Eu tenho que me preocupar com o outro. Isso a educação nos ensina, mas é a cidadania que vai ajudar-me a colocar isso em prática. Apesar dessas afirmativas negativas, nós estamos lentamente melhorando, mas é uma melhora ainda aquém da necessária. E esse não é também um vídeo de críticas. É um vídeo de alertas, conversas, reflexões, para que nós entendamos o ensinamento, um dos ensinamentos que Jesus nos deixou, que foi o de termos ouvidos para ouvir e olhos para ver. E muitas vezes nós temos olhos, mas não vemos. Temos ouvido, mas não ouvimos. Às vezes uma coisa fica eternamente num determinado lugar, numa calçada, atrapalhando, às vezes um monte de areia, anos e anos e anos e anos, e a pessoa não se apercebe, se acostuma com aquilo. Não sabemos por que isso acontece, mas acontece. Esse não é um cidadão. É um irmão nosso, claro, mas não é um cidadão. Dessa forma, diante disso tudo que nós contamos aqui, os cidadãos educados ainda vão sofrer muito, até que as demais pessoas se deem conta de que, se todos respeitassem os limites individuais, bem como as leis, todos viveríamos melhores. Atualmente vivemos a pandemia. E a ciência nos diz que o uso da máscara nos ajuda a prevenir do contágio. Mas nós vimos pessoas insistentemente andando ainda nas ruas sem as máscaras. Incrível, incrível. Já quase 1 ano e meio de pandemia e pessoas andando sem máscara. Aí ocorrem os problemas que geralmente estão ocorrendo nas cidades, aqui no interior de São Paulo. Ocorre o chamado lockdown.
fecham-se as empresas. Interessante que ninguém entra em nenhum estabelecimento sem o uso da máscara. E todo estabelecimento está escrito lá, não pode entrar sem máscara. E ninguém entra. E tem também o álcool gel. Mas na rua, a pessoa anda sem a máscara. Aí fecham-se os estabelecimentos, ocorre o problema com a economia. Ou seja, educação e cidadania. Precisamos pensar um pouco mais sobre isso, para que sejamos educados, mas que sejamos, acima de tudo, verdadeiros cidadãos. Pensemos nisso, analisemos isso, façamos um raciocínio sobre isso. Muito obrigado mais uma vez, amigos e amigas. Fiquem bem, fiquem em paz.